Graça e paz a todos os irmãos. Estamos iniciando agora o segundo vídeo da série Panorama Bíblico e nesse vídeo nós vamos estar abordando o livro de Gênesis. Nós vamos estar fazendo o panorama do livro de Gênesis. Nós vamos da criação, do princípio, até a história ali do fim da história de Abraão. E nós vamos parar até aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí no canal e acione o sininho aí das notificações para você não perder nenhum vídeo desta série que vai abranger até o capítulo final da Bíblia, até o Apocalipse, e nós vamos estar fazendo esse estudo. E no vídeo de hoje vai ser o livro de Gênesis que nós vamos acompanhar. Venha comigo nesse vídeo e fica até o final que Deus vai falar aos nossos corações. Então, como eu disse anteriormente, o vídeo de hoje vai ser sobre o livro de Gênesis, que quer dizer o livro das origens, ou livro do princípio. E vamos partir aqui das informações essenciais que esse livro vai nos trazer. Primeiro eu quero abordar aqui a etimologia, que é a origem da palavra Gênesis, vem do grego, e a sua origem quer dizer criação, geração ou nascimento. É o livro que conta da criação da humanidade. Várias pessoas tentam interpretar e trazer como foi a criação, como surgiu o universo, mas o que nos traz uma reflexão, uma análise fiel do que realmente foi a criação, nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada no livro de Gênesis. E o seu propósito foi registrar o momento em que Deus criou o mundo e seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo. O seu autor foi Moisés, por volta de 1450 e 1410 a.C., quando Moisés estava no deserto. Pela data aqui de 1450 e 1410, nós podemos fazer uma análise e ver que por essa data, essas são datas aproximadas, mas por essa data nós calculamos que foi quando ele estava peregrinando no deserto rumo à Terra Prometida. E o local no deserto, e as pessoas-chave que nós vamos encontrar nesse livro é Adão e Eva, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e José. A história da criação, então, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo do capítulo 1 do verso 1 ao capítulo 2, verso 4, a história vai nos dizer aqui que Deus cria os céus e a terra, os mares, depois Deus também que cria os animais, os peixes e os pássaros, os seres humanos, porém Ele os criou à sua imagem. A Bíblia vai nos revelar que Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus. Os animais são seres irracionais, os animais não foram criados como nós, nós fomos criados de uma maneira especial, que a Bíblia vai relatar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A história de Adão, nós vemos também no livro de Gênesis a história de Adão. Em Gênesis do capítulo 2, do versículo 4 ao capítulo 5, verso 32. Aqui nós vamos ver diversas histórias nesses capítulos. E a principal aqui, de início, nós vamos ver Adão e Eva. A história desse casal, foi o primeiro casal que Deus então criou. E seus filhos, Caim e Abel, nós conhecemos a história onde Abel foi morto por seu irmão Caim, porque os dois ofereceram sacrifícios a Deus. Por que um não foi aceito? Às vezes nós pensamos, mas por que um não foi aceito? Deus conhece a intenção que é ofertado e o coração de quem está ofertando. Então o problema não foi a oferta, mas sim o ofertante. E a oferta de Abel então foi aceita por Deus. Aqui nós vemos a imagem, os dois ofertando, um ofertando ali das suas primícias, do seu trabalho, e o outro também aqui. Mas nós vemos que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Isso acendeu uma ira em Caim, que ele foi então, e aconteceu um episódio triste, que foi o primeiro homicídio da história. Nós vemos também a queda
do homem, nós vemos que nessa imagem aqui, ó, Adão e Eva, né, pegando o fruto, e aqui a serpente, né, induzindo, serpente que é Satanás, induzindo eles a comerem o fruto proibido. Deus deixou ali eles no jardim e falou que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, apenas da árvore que ficava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento, eles não poderiam comer, porque se comessem certamente morreriam. O homem e a mulher em desobediência foram a única regra que Deus tinha colocado. A serpente veio e colocou uma ideia contrária na cabeça de Eva. Falou que Deus estava mentindo, né, que eles não morreriam se comessem aquele fruto. Então a mulher veio e foi lá, comeu e ainda deu para o seu marido. No capítulo 3 é registrado a queda do homem, um dos eventos registrados mais tristes que nós encontramos na Bíblia. E vai falar também dos descendentes de Adão. Aqui nós vemos os principais descendentes de Adão e Eva, né? Que é Caim, Abel e Sete. Nós vemos que aqui foi interrompida a linhagem de Abel, porque foi morto pelo seu irmão Caim. E teve a linhagem de Sete também. O Sete pouco conhecido, né? Nós conhecemos mais Caim e Abel, mas a Bíblia vai dizer que Sete deu origem à linhagem piedosa dos filhos de Adão. A história de Noé vai ficar registrada no capítulo 6, do versículo 1 ao capítulo 11, verso 32, que esse é o período que nós chamamos de antediluviano. Então, nesses capítulos nós vamos ver o dilúvio, o repovoamento da terra e a história da Torre de Babel. O dilúvio, né, todos nós conhecemos, aqui tem uma imagem, e Noé foi chamado por Deus ali, por ser justo diante daquela geração, para construir uma arca, porque Deus no capítulo 6 vai falar que ele tinha se arrependido de haver feito a humanidade, por conta do pecado da humanidade que cresceu em abundância. Nós vemos que, como a história de Lameque, né, o pecado foi só se aumentando, chegou de uma maneira que não tinha limite, a taça se transbordou e não tinha mais jeito. Então Noé foi chamado por Deus para construir um grande barco com seu comprimento de 137 metros, 23 de largura e 14 de altura. E teria que pegar um animal, um casal de cada espécie, para poder preservar e começar uma nova humanidade, livre daquela corrompida que tinha se tornado. A Torre de Babel, nós vamos ver aqui na imagem abaixo, era um grande zigurate que estava sendo construído por Nimrod, e ele ali na terra de Sinar, hoje conhecido como a Babilônia, na terra de Sinar, então eles se ajuntaram e começaram a construir essa grande torre, porque eles queriam duas coisas, assim, pode ter mais, mas duas coisas para a gente destacar. Eles queriam se livrar, se acaso houvesse um outro dilúvio, eles queriam construir uma torre bem alta, que eles pudessem escapar desse dilúvio. Então, eles já não creram em Deus. Tiraram Deus como mentiroso, porque Deus tinha feito um pacto com Noé e uma aliança, de que não destruiria mais a humanidade dessa maneira. E nós vemos aqui que então eles construíram essa torre, e aqui na Torre de Babel vai dar origem a uma história muito importante e interessante, que foi a origem das línguas, né? Das diversas línguas que nós temos hoje. Nós vemos que antes da Torre de Babel, a linguagem do homem era monogênea, então era uma só, e depois da Torre de Babel, Deus, com o intuito de confundir as línguas deles ali, para que eles não viessem a concretizar o seu trabalho. Uma porque nós sabemos que os zigurates eram monumentos construídos para adorarem deuses pagãos. E então um era para adorar deuses pagãos, outra eles não acreditaram em Deus, com a sua soberba, queriam construir um monumento para a sua glória, e Deus então confundiu as línguas. Assim eles não poderiam mais dar continuidade nesse processo e obedecer à ordem de Deus, que a ordem de Deus era espalhar e se multiplicar e povoar em toda a terra. E eles queriam ficar todos juntos ali, não queriam se espalhar. Aqui eu trouxe
uma imagem aqui, Sem, Cã e Jafé, que é os 3 filhos de Noé, e o repovoamento da terra se deu por essas pessoas. Eles estavam ali com suas mulheres e alguns povos que descenderam desse povo. Nós vemos que de Sem descendeu os hebreus, que é o povo de Israel, os caldeus, que são os babilônios, os assírios, os persas e os sírios. De Cã descendeu os cananeus, os egípcios, os filisteus, os hititas e os amorreus, inimigos ferrenhos de Israel. E nós vemos que Jafé, então, descendeu os gregos, os trácios e os citas. Interessante aqui, Cã, aquela passagem quando Noé construiu uma vinha e se embebedou, e os seus filhos viram a nudez de seu pai. Ao invés de Cã cobrir o seu pai, como fez Sem e Jafé, Cã, ele zombou e foi contar para os seus irmãos que seu pai estava embriagado e nu. Por isso, Noé jogou uma maldição ali no seu filho. Então nós vemos que o povo que descendeu de Cã era um povo inimigo de Israel. Entrando agora aqui na história de Abraão, no capítulo 12, nós vemos as origens da humanidade, a queda, o repovoamento da terra, o dilúvio. E agora nós vamos entrar na história denominada História dos Patriarcas, né? Uma segunda parte do livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, do verso 1 até o 25, 18, que vai nos contar várias histórias. Uma delas é que Deus, no capítulo 12, promete uma nação a Abraão. Deus chama Abraão quando ele ainda estava aqui, eu pus um mapinha aqui, na cidade de Ur dos Caldeus, na Babilônia, ali na região do Crescente Fértil, denominada como Mesopotâmia, né, que é a região entre rios. Aqui Abraão estava em Ur, né, quando foi chamado, e na região do Crescente Fértil, que é essa região aqui, ó, ela é chamada região entre rios, né, porque fica entre os rios Eufrates e o rio Tigre. Era uma região muito fértil. E então Abraão ele sai de Ur, fica um período em Harã, onde seu pai Tera falece, e depois sim ele se desloca para Israel, né? A terra que foi prometida a ele. Também conta-nos a história de Abraão e Ló. Quando Abraão saiu de Ur, ele levou consigo, né, seu pai e o seu sobrinho Ló, que, se eu não me engano, o pai de Ló tinha falecido, então ele foi junto com Abraão. E Deus também, nós vemos a história aqui, que Deus também promete um filho a Abraão. Aqui eu separei alguns versículos no Gênesis capítulo 15, verso 4, e Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 15, Deus prometendo filhos a Abraão. Interessante que Abraão, no meio da trajetória, que ele estava indo para a terra prometida, né, saiu atrás da promessa que Deus havia feito. Abraão, ele pegou e a sua mulher não poderia ter filhos. E então ele tinha uma promessa e ele queria que essa promessa se cumprisse. O que ele fez? Ele se deitou com sua serva Agar e então nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Deus tinha prometido que ia dar um filho a ele. Então nós vemos na história que aqui em Gênesis capítulo 18, Deus vai chegar novamente, aparece 2 anjos a Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus com 75 anos de idade. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, tinha 75 anos. E quando, em Gênesis 18, quando os anjos vão até Abraão, ele já estava com 99 anos. Praticamente 25 anos se passaram e ele não tinha o filho da promessa ainda. O que ele fez? Ele fez isso no meio do caminho, esse jeitinho brasileiro, e teve Ismael. Mas Ismael não era o filho que Deus tinha prometido. Então, com 99 anos, Deus volta a reiterar que ele teria um filho que seria dele, da sua esposa, e que Deus faria eles ter esse filho. Então, no período, Deus promete, os anjos falam que no período de 1 ano voltariam e para ver essa promessa cumprida. E isso aconteceu. Aí, então nasceu Isaac, que é o filho da promessa.
Nós vemos também a história aqui de Sodoma e Gomorra, uma história bem conhecida, aqui as imagens que a gente pode ver. E aqui também nós vemos algo interessante. Sodoma e Gomorra, nós vemos uma cidade devastada no pecado, né? E Deus novamente entra com mais um juízo contra a humanidade, contra aquela cidade, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas Deus, por misericórdia, poupa a família de Ló. Ló, então, aqui está a imagem, né? Ló como se estivesse fugindo com sua família, mas Deus tinha falado para eles não olharem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás, e é a história que conta que ela virou uma estátua de sal. Mas por quê, né? Olhar para trás implica ficar preso nas coisas antigas, né? Não deixar as coisas do passado. Deus nos chamou pela sua graça, então nós devemos abandonar a nossa vida de pecado, as coisas antigas, não se apegar àquilo e viver uma novidade de vida. Então a mulher de Ló se apegou nas coisas que ela estava deixando para trás e olhou para trás e acabou ficando no caminho. E depois disso, interessante que a família de Ló deu origem ali a 2 povos, né? E ele teve que se deitar com as suas filhas, né? Fez uma armadilha para se deitar com ele ali, para que pudesse gerar uma descendência. Então, através disso, surgiu 2 nações da geração de Ló. Então, as 2 nações que descenderam de Ló foi Moabe e Amon, né? Que são os moabitas e os amonitas. Nós vemos também o nascimento e sacrifício não consumado de Isaac. Por que não consumado, né? Porque nós vemos a história que Deus pediu, né? Imagina a dificuldade. 25 anos esperando o filho da promessa. E aqui nós conseguimos entender porque Abraão foi chamado pai da fé na galeria dos heróis da fé em Hebreus. Por quê? Uma, que ele foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não sabia onde era, ele não conhecia, e ele se dispôs e saiu. Obedeceu a Deus. E outra, que ele esperou 25 anos por um filho da promessa, e ele, na idade de 100 anos, conseguiu esse filho. Então Deus chega depois e pede esse filho como um sacrifício. E ele mesmo assim pega o seu filho e vai subir no monte para sacrificá-lo em obediência a Deus. E no meio do monte, seu filho ainda pergunta, imagina a dificuldade desse homem: mas pai, nós temos o martelo, nós temos todo o preparativo para fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro, né? E Abraão vira para o seu filho e fala: Deus proverá para si o cordeiro, né? E ele sobe, quando ele, aqui na imagem nós vemos, né, quando ele já está pronto para executar o sacrifício, Deus realmente provê o cordeiro. Outra coisa interessante de destacar é que Abraão já era idoso e Isaac jovem. Isaac também foi obediente, porque ele poderia ter escapado do seu pai, fugido, para não ser sacrificado, não permitir ser amarrado e colocado no altar para ser sacrificado, mas ele foi obediente a Deus. Nós vemos a história de Isaac, né, e Rebeca. Isaac também passa um bom período orando e aguardando a sua esposa. Depois Isaac, ele tem ali seus filhos, né, que é Jacó e Esaú, gêmeos. E também fala sobre a morte de Abraão. Nós vamos parar por aqui no vídeo de hoje. E no próximo vídeo nós vamos tentar terminar o livro de Gênesis. Mas então até aqui, o que Deus falou no livro de Gênesis são essas histórias. Se aprofunde mais, aqui é um panorama só, uma olhada por cima mesmo do livro, mas o que você venha ler, né, o livro de Gênesis, para você crescer na graça e no conhecimento. Foi o vídeo de hoje, irmãos. Espero que tenham gostado. Já deixe seu like aí. E não perca nenhum vídeo dessa série. Em breve nós vamos estar postando o segundo vídeo aí de Gênesis. Nós vamos estar findando o livro de Gênesis, eu espero, nesse segundo vídeo. Mas para isso você precisa estar inscrito e ativar o sininho, para você não perder as notificações quando esse vídeo for postado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.